Dizem que o criminoso volta sempre ao local do crime. Ali estamos a ver Farejinhas. É a 24 e ali a espreitar Fareja. E eu estou junto de mais um castelo botânico. Vou colar a minha figura, cavaleiro de triste figura, a ele próprio, a este castelo, que tem porta aberta e a servir de armazém. Ler os documentos medievais, nomeadamente as inquirições de 1258, podiam ser outras, mas vamos a estas de Dom Afonso III. Falar de nomes, de testemunhas, de inquiridores e não falar nestes monumentos, porque a história quer-se com gente dentro. E eram estas árvores, o castanheiro, que lhes dava a castanha com que faziam farinha e pão, e até de bolota de carvalho, que só veio a ser substituída quando a batata entrou em Portugal, vinda da América. Por isso repito, e aqui estou junto deste monumento para deixar mais um documento ainda vivo, mas que já não faz mais 300 anos de vida. Dizem deles, dos castanheiros e dos carvalhos, que são 300 anos a crescer, 300 anos no seu ser e 300 anos a morrer. Porta aberta, interior oco, a servir de armazém. Andar por aqui aos tombos, às vezes aos tombos, ou estar metido na torre do tombo a abrir gavetas e a folhear documentos, há uma diferença abissal. Eu quero fazer história com gente dentro. E aqui temos um documento que remete seguramente para os primórdios da nossa nacionalidade. 300, mais 300, mais 300, já lá vão 900. Arco ogival, lá acima um óculo, e aqui as canas que servem para a estacaria dos feijões. Aqueles que se cultivam naquelas terras de semeadura. A modernidade está na A24, que vemos lá ao fundo, e os carros a circular. É a história, documentos do nosso tempo. E aqui, documentos de outrora, com muitos anos de vida. De regresso, vejo aqui 3 enxertos. O proprietário é seguramente um homem de fé, esperançoso em investir no futuro, já não para si,
mas para os seus vindouros. É o respeito que nos merecem todos eles. Aqueles que, por estes caminhos, andaram e se alimentaram das castanhas daquele castanheiro centenário. Mais uma conversa em andamento, aqui às portas de Frejinhas. Às portas de Frejinhas, donde era natural Aires Pinto Marcelino, que na Primeira República muito escreveu no jornal O Castrense sobre o património natural do concelho, inclusive a Carvalha do Presépio, mas nada sobre estes monumentos castanheiros de que se alimentava a povoação. Curiosa omissão essa. Era sinal de que o enfoque estava noutros monumentos que não os monumentos naturais. Os tempos mudaram e hoje pomos enfoque nisso mesmo, na natureza. Na natureza e sua defesa. Até a terminologia jurídica está a incluir o conceito de ecocídio, um atentado contra a natureza, poder ser levado a tribunal, e não faltam por aí exemplos de ecocídios. Já fiz deles referência nos meus vídeos e não vou agora aqui repeti-lo. Ecocídio. Reparem bem, termo novo, mas que vai surtir os seus efeitos em defesa da natureza. Rima e é verdade. Que me importa a mim me considerem o cavaleiro da triste figura, se a minha preocupação é deixar registado em vídeo aquilo que tem sido omisso na história local. As árvores centenárias, os castanheiros, juntamente com os carvalhos autóctones da Península Ibérica, sobretudo nesta vertente atlântica, mais nas beiras e traz os montes. Para o litoral veio o pinhal. Me importa a mim, dizia, que me chamem o cavaleiro da triste figura, o Dom Quixote. O certo é que eu ando por aí, no meio dos silvados, a dar tombos e a mostrar documentos que não estão na Torre do Tombo. E tenho muito prazer em fazê-lo e em divulgá-lo e sensibilizar todos aqueles que ainda pensam que não fazem parte integrante da natureza, que temos aqui os exemplos dos nossos antepassados. Plantavam ou deixavam que a natureza os deixasse crescer para deles se alimentar. E não estávamos ainda, nem estaríamos, passariam muitos séculos até que víssemos a chamada agricultura extensiva. E no Alentejo, e no Algarve. No Alentejo, as extensas
plantações de olivais. No Algarve, outras que tantas. Em Odmira, zona de Odmira, estufas. Metade de Portugal coberto de plástico. Não digo metade, mas parte de Portugal coberto de plástico. Nós e a natureza. Não ser sem razão que há bocadinho evoquei o conceito de ecocídio, que vai entrar nos códigos criminais para quem atentar contra a natureza, quem fizer atentados ao ambiente, possa prestar contas. A natureza é para respeitar. E eu me despeço daqui com a devida vénia a todos aqueles que, contemporâneos das inquirições de 1258, não me canso de repeti-lo, viviam dos frutos desta árvore, desta e de outras. Os inquiridores vinham por aí acima, junto às pessoas idóneas, perguntavam: de quem é a terra? A quem deve foros? Ao rei ou tinham sido desviados? Muitos deles tinham sido desviados para mosteiros e igrejas, e outros para particulares. E o rei apurou assim, o Dom Afonso III, qual o caminho e o caminho que tinham levado os seus foros. Estou na presença de um documento natural, botânico, dessa época. Aberto, uma porta aberta, com um diâmetro interno, um diâmetro interior de cerca de 1,5 m. É obra. E são muitos anos a crescer, muitos anos no seu ser e muitos anos a morrer. Até parece uma ladainha, mas os botânicos, os que estudam a ciência, a botânica, que eu digo, eu apenas faço eco disso, como me compete. Professor que fui, professor uma vez, professor para sempre. E hoje trouxe a bengala, aquela que tem um cavalo. O cavaleiro da triste figura, o Dom Quixote.